Jó capítulo 42, por favor, se coloque em pé, assim que você localizar este texto. E nós vamos ler dos versos 1 até o versículo 6. Hoje de manhã, Deus permitindo, quero falar sobre o arrependimento de Jó. Muito bem, a palavra de Deus diz: então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por isso me abomino e me arrependo. Hoje nós vamos falar sobre o arrependimento deste homem chamado Jó. Querido Deus, eterno Pai, venha falar conosco através desta mensagem, através deste texto. Venha tocar nos nossos corações e nos instruir, meu Pai, de acordo com a sua palavra, como precisamos de respostas, como precisamos de direção, e tudo isso, ó Pai, vamos poder receber nesta manhã. Vem nos abençoar de acordo com as nossas necessidades espirituais, físicas e materiais, porque o Senhor é a nossa fonte de bênção e recorremos ao Senhor para nos ajudar, para nos socorrer. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar? Jesus Cristo, ele disse, enquanto esteve aqui neste mundo: se não vos arrependerdes, se você também não se arrepender como Jó, todos de igual modo perecereis. Então você percebe como que o arrependimento é importante, é vital para o nosso bem-estar, para o nosso sucesso. Mas o que vem a ser arrependimento? Muito se fala sobre a necessidade de arrependimento, mas as pessoas sabem o que realmente significa arrependimento, de acordo com a luz da palavra de Deus. De acordo com a luz da palavra de Deus, arrependimento é uma transformação cognitiva, ou seja, é algo que ocorre dentro do nosso cérebro. Arrependimento é uma transformação cognitiva. Nós passamos a enxergar a vida, nós passamos a enxergar as pessoas, nós passamos a enxergar as situações como Deus as enxerga, e não mais como nós as enxergávamos antes. Por isso, arrependimento genuíno, verdadeiro, é tão difícil de ser encontrado, porque até certo ponto, nós seres humanos, conseguimos fabricar transformação nas nossas atitudes, conseguimos fabricar transformação em nossos hábitos e até conseguimos mudar a nossa personalidade, mas sem necessariamente passar pelo processo verdadeiro de arrependimento. Nós conseguimos todas essas mudanças sem necessariamente mudar os nossos pensamentos. Porém, sem mudar o que você pensa, você não muda quem você é. Eu repito, sem mudar o que você pensa, você não consegue mudar quem você realmente é. Eu tive uma experiência de arrependimento muito forte, muito genuína, em 1988. Eu estava no meu primeiro semestre de faculdade, trabalhando como guarda noturno no campus da universidade. Por volta das 2 horas da manhã, debaixo de chuva e de muito frio. Você acha que hoje está fazendo frio? Frio estava fazendo naquele dia, naquela noite. E enquanto eu estava andando pelo campus, eu estava chorando copiosamente na presença de Deus. Lágrimas desciam do meu rosto o tempo todo. E eu pedia perdão a Deus, pela maneira como eu estava enxergando os meus pais, pela maneira como eu estava enxergando os meus irmãos de família e os meus irmãos de igreja. E foi a partir daquele dia, tanto quanto eu saiba, eu nunca mais olhei para essas pessoas com o mesmo desprezo ou com o mesmo juízo que eu olhava antes. Deus transformou os meus pensamentos. Deus transformou a maneira como eu estava enxergando a vida.
enxergando as situações, enxergando as pessoas. Você não precisa ser o pior pecador do mundo para se arrepender, basta ser pecador. Jó, por exemplo, ele foi considerado por Deus, não por outros, mas por Deus, um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. No entanto, ele também tinha muito do que se arrepender. Alguém disse que uma igreja verdadeira, ela nunca pode parar de crescer, porque ela é um organismo, e eu concordo com isso. Mas para crescer também, uma igreja nunca pode parar de se arrepender, porque ela é composta de pecadores. E se ela parar de se arrepender, se ela parar de visitar o altar, se ela parar de ser impactada pela palavra escrita e palavra falada de Deus, ela tornar-se-á um celeiro de problemas e tornar-se-á um campo de batalha. Vamos entender nesta manhã o que realmente significa arrependimento de pecados. E eu já vou adiantando para você as 3 lições que vamos aprender nesta manhã. Primeira, arrependimento é aceitar os propósitos de Deus. Segundo, arrependimento é aceitar a nossa limitação espiritual. E terceiro, arrependimento é aceitar os ensinamentos que vêm da palavra de Deus. Primeiro, arrependimento, irmãos, é aceitar os propósitos de Deus para a sua vida. Jó chegou a esta conclusão: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nesta manhã, meus irmãos, através da experiência de Jó, você e eu descobrimos que é possível viver uma vida em total obediência a Deus, mas sem necessariamente reconhecer os direitos que Ele tem sobre nós e a soberania dEle sobre as nossas vidas. Por isso conhecemos muitos crentes frustrados, decepcionados com Deus. Eles obedeceram a letra da lei à risca, mas apesar disso tiveram filhos rebeldes. Eles obedeceram aos mandamentos de Deus à risca, mas mesmo assim contraíram doenças, perderam o seu emprego ou tiveram algum tipo de acidente. E eles estão se perguntando: mas como pode? Eu estou servindo a Deus. Assim como Jó, essas pessoas estão servindo a Deus, não por amor e nem mesmo através da fé, mas na esperança de que, servindo a Deus, nada de mal lhes sobrevenha. Servindo a Deus na esperança de que nada de mal lhes aconteça. Aí quando acontece, elas ficam frustradas. Como Jó. Jó era íntegro, temente a Deus, reto, desviava-se do mal. E Deus permitiu todas aquelas calamidades caírem sobre a vida dele. E ele ficou frustrado. E ele buscou explicações. O evangelista Billy Graham respondeu a um jornalista liberal que quando Deus não faz sentido, quando Deus age na nossa vida e que nós não conseguimos entender o porquê, é porque nós não conseguimos entender a Deus, porém como Deus, Ele sempre sabe o que está fazendo. A expressão que Jó usou, propósito: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Esta palavra propósito literalmente significa pensamentos. Jó disse: nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Depois de se arrepender, de ter acusado a Deus, Jó reconheceu que os pensamentos ou os planos de Deus são perfeitos para as nossas vidas. Mas como podem ser perfeitos quando Ele nos deixa perder todos os nossos bens materiais? Quando Ele nos deixa perder todos os nossos filhos e a nossa própria saúde? Porque Ele simplesmente pode, disse Jó depois de tudo. Interessante que no início de sua provação, no início do seu sofrimento, Jó estava disposto a aceitar os pensamentos de Deus, sem questionamento.
Veja só Jó 1, verso 21, no início de tudo. E disse Jó: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele estava disposto a não questionar e sim aceitar os propósitos de Deus. Mas conforme o sofrimento foi aumentando, conforme os dias foram passando, Jó passou a culpar a Deus. Nós somos assim também. Nós somos assim também. Quando a minha esposa perdeu 2 gravidezes através de um aborto espontâneo, eu me senti como Jó. Eu disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Mas através dos anos, eu fui tentado a questionar a sabedoria de Deus, eu fui tentado a questionar o amor de Deus e o cuidado de Deus sobre nós. Recebi mais conforto na hora que tudo aconteceu do que depois. Ainda no início de seu sofrimento, Jó também disse para sua esposa, que estava de luto pelos 10 filhos que eles haviam perdido: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Então você percebe que no início do sofrimento, ele estava disposto a aceitar os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus, os planos de Deus. Foi então, depois de algum tempo, e por causa das provocações de falsos amigos, pseudo-amigos, que Jó passou a questionar e a duvidar a sabedoria de Deus e duvidar das intenções de Deus. Infelizmente, irmãos, a dor, o sofrimento, as perseguições conseguem revelar o que há de pior dentro de nós. E é por essa razão que, quando uma pessoa está sofrendo, seja ela quem for, quando uma pessoa está passando por provações, a última coisa que a igreja pode fazer é julgar aquela pessoa e tentar explicar a razão que ela está sofrendo. Esta é a última coisa que deveríamos fazer, porque, primeiro, ninguém sabe porque aquelas coisas estão acontecendo. Segundo, assim como os amigos de Jó, a igreja pode estar fazendo aquela pessoa pecar ainda mais contra o Senhor e duvidar de Deus. O sofredor, meus irmãos, precisa aceitar os propósitos de Deus, e os amigos do sofredor, que somos nós, precisamos demonstrar compaixão e não condenação ao que ele está passando. Assim que o jornalista ateu Ricardo Boechat morreu carbonizado na rodovia Anhanguera, apareceram vários vídeos relatando que Boechat havia sido castigado por Deus por causa do seu ateísmo, e principalmente por causa de suas palavras duras, suas críticas e perseguição contra os evangélicos. Ora, foi assim que os amigos de Jó pintaram a Deus também. E é assim que muitas igrejas estão pintando a Deus, mas Deus não é assim. Ele não faz nada por vingança, Ele não faz nada por capricho, Ele é perfeito em todos os seus propósitos. Mesmo para com aquela pessoa que foi ímpia, que foi maléfica durante toda a vida, na hora do sofrimento, a igreja só pode demonstrar amor e compaixão, jamais julgamento. Jó 6, verso 14 diz: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Mesmo para com aquelas pessoas que já abandonaram a fé, que já abandonaram o temor de Deus, mesmo para com aquelas pessoas, a igreja só pode demonstrar amor e compaixão. O que fazer quando não compreendemos os propósitos de Deus através do nosso sofrimento? Aceitar sem reclamar? Aceitar sem questionar?
e principalmente aceitar sem se afastar dele. Neste sentido, eu admiro muitíssimo o sumo sacerdote Arão, que era o sacerdote no Velho Testamento. Quando Deus matou os seus 2 filhos, Nadab e Abiú, porque esses 2 rapazes haviam oferecido fogo estranho, Arão não reclamou, Arão não questionou, ficou apenas calmo e continuou realizando o seu ministério diante do povo. Eu também admiro José do Egito. Ele aceitou 13 anos de escravidão sem se revoltar contra Deus, sem se revoltar contra os seus irmãos que haviam lhe causado aquele sofrimento. Mas o que acontece quando não aceitamos os propósitos de Deus? De forma prática, nada. Não podemos mudar nada. Jó disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, se você não aceitar os propósitos de Deus, de forma prática, não vai acontecer nada. Por outro lado, podemos abrir as portas para a depressão crônica. Podemos abrir as portas para o esfriamento espiritual, amargura e tantos outros males que não precisariam ocorrer, que não precisariam acontecer, se aceitássemos os propósitos de Deus. O que realmente significa arrependimento de pecados? Aceitar os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Em segundo lugar, aceitar a nossa limitação espiritual. Jó chegou ao fim de si mesmo e disse: quem é este, falando de si, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Jó admitiu aqui pela primeira vez que falou de Deus sem conhecimento, falou de Deus sem permissão. Isso se chama arrependimento genuíno. Eu estou no ministério há mais de 2 décadas, e já falei de Deus algumas vezes também sem conhecimento, e já falei de Deus também atrás do púlpito sem permissão. Mas por quê? Porque era o que eu havia aprendido de outros homens, e como papagaio cheio de convicção, eu ficava repetindo. Mas agora isso se chama arrependimento, saber que o que você pensava estava errado, o que você fazia estava errado, e o caminho que você andava estava errado. Fiquei sabendo de um pastor que no início do seu ministério, cheio de vigor, não aceitava de jeito nenhum divorciados como membros de sua igreja. Divorciados podiam ser congregados, mas não podiam ser membros de sua igreja. Depois de alguns anos, ele reconheceu que esta posição não é bíblica e muito menos neotestamentária. Ora, se um divorciado não pode ser membro da igreja, ele não poderia então fazer parte do céu. Que absurdo! Aí ele tentou mudar esta cláusula no estatuto da igreja, mas a maioria das pessoas que ele havia doutrinado, que ele havia ensinado, não quis mudá-la, não aceitou nenhum tipo de mudança. Por quê? Porque às vezes os alunos passam a ter mais convicção que o professor, não por razões bíblicas, porque muitos nem sabem porque acreditam no que acreditam, mas por razões pessoais. Talvez foram vítimas do divórcio quando crianças, por razões individuais, talvez não gostem de certas pessoas divorciadas, ou até por razões culturais, mas menos por razões bíblicas. E como é difícil para alguém chegar a esta conclusão, que falou por Deus sem permissão, falou por Deus sem o devido conhecimento. Jó também era assim. Ele era cheio de convicções pessoais, culturais, individuais. Aí ele falou muito, ele ensinou muito em nome de Deus. Dos capítulos 3 a 37,
E muitas coisas foram boas, muitas coisas foram certas, mas outras nem tanto. Porém, Deus apareceu para ele no capítulo 38 e lhe fez a seguinte pergunta: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora parem para pensar, se Deus desceu para fazer esta pergunta para Jó, que era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, o que Deus vai dizer para mim e o que Deus vai dizer para você naquele dia do grande tribunal de Cristo? Meus amados irmãos, eu sou batista tradicional por convicção. Eu tenho absoluta segurança a respeito das doutrinas neotestamentárias que esta igreja pratica. O maior problema não está nas doutrinas, o maior problema está na prática dessas doutrinas. Jesus disse sobre os fariseus, em Mateus 23:4, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles porém nem com o dedo querem movê-los. Se Deus disse para Jó, você fala do que não sabe, o que Deus vai falar para mim um dia? Eu venho de uma das melhores universidades cristãs do mundo, mas que precisou mudar alguns conceitos ao longo dos anos, ou ela teria que fechar as suas portas. No início de sua existência, esta universidade não aceitava casamento interracial entre um negro e um branco, entre um asiático e um branco, e eles ainda usavam a Bíblia para defender esta posição. A escola exigia que as mulheres usassem chapéu durante os cultos, ou algum outro tipo de cobertura, tudo isso nos anos 40, anos 50, mas tudo isso acabou com uma nova liderança que reconheceu que nada daquilo era bíblico, mas apenas tradições culturais pelas quais não valeria a pena morrer, e muito menos viver. Jó, ele era um homem bom, mas através do sofrimento ele descobriu que ele não era o dono da verdade. Precisou mudar muitos conceitos. Apenas o tolo e o defunto nunca mudam de ideia. Apenas o tolo e o defunto nunca mudam de ideia. Desde que entrei no ministério, eu nunca mudei de doutrina, mas graças a Deus já mudei de ideia muitas e muitas vezes. O que realmente significa arrependimento de pecados? Aceitar os propósitos de Deus sobre as nossas vidas e aceitar a nossa limitação espiritual. Em terceiro e último lugar, é aceitar os ensinamentos de Deus como eles são. Assim como é possível viver uma vida em total obediência à palavra de Deus, sem aceitar a soberania de Deus, o poderio de Deus de sobre nós, é possível também conhecer a Bíblia sem conhecer o autor da Bíblia. Conhecer a Bíblia sem conhecer a Deus. E a maior prova disso são os fariseus, os escribas, os doutores da lei, que conheciam o Velho Testamento na palma da mão, mas quando o Messias lhes apareceu, eles não reconheceram o Messias. Eles não conseguiram aplicar o que eles sabiam para suas próprias vidas. E na vida cristã é assim também. Os melhores crentes não são aquelas pessoas que conhecem muito a palavra de Deus, muito menos aquelas que estão na igreja há muitos anos, mas os melhores crentes são aqueles que estão sempre aprendendo, são aqueles que são ensináveis, amém, irmãos? São aqueles que estão sempre aprendendo com a palavra de Deus. Não há uma pregação do pastor que não nos impacte, não há uma pregação que não nos surpreenda.
Infelizmente, muitas pessoas pararam de aprender dentro da igreja, pararam de aprender, por isso elas continuam tendo problemas com a língua, e elas continuam tendo problemas com a amargura, e elas continuam tendo problemas com carnalidade. E este é um sinal muito sério dos últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. 2 Timóteo 3,7 diz que nos últimos dias apareceriam pessoas assim, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Não são burros não, mas são teimosos. Não são burros, mas são orgulhosos. A razão principal que eu faço parte de uma igreja, que esta igreja, uma igreja local, é para aprender mais e mais sobre a palavra de Deus e ser transformado cada dia mais e mais pela palavra de Deus. A comunhão que nós praticamos é importante, mas vem em segundo plano. E você, porque faz parte de uma igreja, eu quero ter amigos, eu quero fazer parte de um grupo, isso é importante, mas mais importante, eu faço parte de uma igreja que prega a palavra de Deus para transformar a minha pessoa, para transformar os meus pensamentos. Porque você faz parte de uma igreja para criticar, para reparar na vida dos outros, ou para aprender e crescer espiritualmente? O patrão chegou pela manhã com um par de meias trocado. Uma meia era preta e a outra era branca. Ninguém disse nada, afinal de contas ele era o patrão. Só que no dia seguinte, pensando que se tratasse de uma nova moda, vários funcionários chegaram também com um par de meias trocado. O patrão percebeu o que havia acontecido, chamou os funcionários e explicou: ontem eu me troquei no quarto com a luz apagada e não percebi que coloquei meias trocadas. E é isso que acontece quando você se deixa influenciar pelas pessoas, até pessoas boas, mas sem saber se elas estão certas, se elas estão dentro da palavra de Deus. Escute, você só pode me influenciar enquanto você estiver sendo influenciado por Deus, amém, irmãos? Você só pode fazer a diferença na minha vida enquanto Deus está fazendo a diferença na sua. Mas se estiver agindo na carne, no orgulho, na amargura, por favor, fique longe de mim. Jó disse no versículo 4: escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Então eu quero fazer parte de uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada, e não a palavra do homem. Uma igreja que vive na era da graça, e não mais na era da lei. Jó viveu cerca de 4.000 anos antes de nós, então ele não fazia parte nem da era da lei, nem da era da graça. Mas como nós, ele sempre fez parte da era de Deus. Toda era de Deus, irmãos. E arrependimento é isso que vimos. Aceitar que Deus é soberano. Ele pode fazer o que bem desejar com as nossas vidas, né? Aceitar a nossa limitação espiritual. Quem sou eu para julgar o meu irmão quando eu também tenho um passado? Às vezes até um presente, né? E arrependimento é aceitar os ensinamentos de Deus como são. Chega de ouvir a opinião dos homens. Chega de perder tempo. Jó, que foi chamado por Deus o homem mais íntegro que havia sobre a face da terra naqueles dias, precisou se arrepender de seus pecados. E nós, do que precisamos nos arrepender nesta manhã como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, como filha, como crente? Do que temos que nos arrepender, irmãos? Quer aproveitar a sua vida terrena? Procure ser transformado à imagem de Jesus Cristo todos os dias até a sua morte, porque arrependimento é aceitar que Deus é soberano, a nossa limitação espiritual,
quem somos nós, e aceitar os ensinamentos que advêm da palavra de Deus. Vamos nos arrepender. Essa é a nossa única esperança. Amém?